Pronto, beleza. Pronto. Então, pronto, vamos continuar daqui. Então, assim, Harissol, é o seguinte, o que acontece? Nós temos que nos basear nesse texto básico, nesse texto principal aqui, nessa informação, certo? Então, o que esse texto traz para nós? Traz uma informação importante. Nós vamos marcando aqui, ó, o conceito de democracia. O texto está falando de quê? Ó? Do conceito de democracia. Beleza? Aí, ó, no pensamento de quem? O conceito de democracia no pensamento, vou até botar aqui um círculozinho aqui, ó, no pensamento de Habermas. Professor, não sei nem quem diabo é Habermas. Ok, tudo bem. Mas nós estamos entendendo aqui que o Vitali está fazendo um comentário sobre Jürgen Habermas, Modernidade e Democracia Deliberativa. Está aqui, ó. Né? É o texto que foi tirado, isso aqui. Então, a informação que o texto nos dá a partir do Vitali aqui, ó, desse artigo, acho que é um artigo, né? O que ele traz para nós é esse aqui, ó, que o Habermas tem um conceito de democracia que é, aqui, ó. Qual é o conceito? É esse aqui, ó. Esse aqui é, vou até anotar aqui, é o conceito. Tá, gente? Então aqui, ó. Qual é o conceito de democracia para Habermas? É construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação. No discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas, o processo, isso aqui é a deliberação, gente, é o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de ampla discussão pública. A deliberação, gente, caso você não saiba o que é justamente o processo de discussão, a decisão de algo que vai ser colocado em prática na vida pública. Então, para o Habermas, o que define a democracia é o discurso e a deliberação. Ou seja, o colocar em prática, o formular leis, o colocar situações que sejam exercidas na sociedade, que sejam amplamente feitas na sociedade, enfim. Então nós temos aí o conceito do Habermas. Aí continua. Assim, o caráter deliberativo, ou decisório, vamos dizer assim, não é? O caráter de tomar decisões corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise. Ou seja, vamos ponderar, vamos observar todas as opiniões, vamos analisar as opiniões, né, nos discursos para a gente poder tomar uma decisão, que é o que o texto está dizendo para nós. Certo? Então, gente, perceba, e aí eu vou insistir. Kael, boa noite, meu querido, seja bem-vindo, viu? Senti sua falta mais cedo, viu? Vamos aqui, ó. Aí temos assim, ó, o conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode oferecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça, o A. Gente, olha, é por isso que eu digo, as pessoas que vão fazer o Enem, elas se embanando por causa do nervosismo. O texto não é difícil de entender, esse texto, não é fácil. Está muito claro, está dizendo o que é o conceito de democracia por Habermas e como funciona o processo decisório, o processo de decisões, o processo de tomada de decisões na democracia, segundo Habermas. Certo? Aí uma coisa que vocês têm que se ligar, gente, o comando. Nós temos que ser bem objetivos no comando, ou seja, na pergunta. Ó, o conceito de democracia proposto por Habermas pode fornecer processo de inclusão social. Gente, até aqui, ó, quem bolou essa pergunta está te dando mais uma informação. Ó. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode fornecer processo de inclusão social. O que está dizendo aqui é que pode acontecer um processo de inclusão social. Está te dando mais uma informação. Certo? E tu pode fazer uma ligação desse trecho que eu marquei aqui, ó, o conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode fornecer processos de inclusão social. Por quê? Porque nós vamos ter uma amplitude para a discussão, para o debate, né, para a argumentação, para a gente poder chegar numa decisão. Então, por isso que é um processo inclusivo. Beleza. Então, qual é a pergunta, qual é o comando da questão 2? Temos aqui, ó, de acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça, isso que? A inclusão social. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode fornecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. É uma condição para que isso aconteça.
É uma condição para que isso aconteça, o que é inclusão social. Então vamos lá, ó. Vamos ver o que é. Ó. Item A, participação direta periódica do cidadão. Participação direta periódica do cidadão. Não. O que nós vamos ter aqui é uma participação constante do cidadão, não é em períodos, não é em momentos, mas o debate público ele tem que ocorrer em todos os momentos, né, principalmente na vida democrática, e para a implementação de decisões, de situações, de leis, né, que possam vir a acontecer. Onde é que eu encontro isso no texto? Olha só, o conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige um processo de tomada de decisões políticas, né, ocorra a partir de uma ampla discussão pública, ou seja, não é só um período, é uma ampla discussão pública, ou seja, se a gente vive na democracia, a discussão política ela vai estar presente em tudo, para somente então decidir, né? Então, nós precisamos dessa ampla discussão. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise. Um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Participação direta periódica do cidadão. Não, é uma participação constante do indivíduo em amplo debate público. Então, o item A está eliminado. Vamos para o... Então, perceba que no próprio texto, se a gente lê com calma e marcando, lógico, a gente fica pressionado por causa do tempo e tudo, mas se a gente conseguir controlar a ansiedade e ir fazendo as coisas no momento certo, no modo mais calmo, vai dar certo. Ó, o item B, vamos para o item B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Opa, sim, sim. Já estou até adiantando a resposta. Sim, tá aqui, ó, debate livre. Tá ali, ó, discurso e deliberação. Quem é que faz as deliberações? Ou seja, quem é que vai assinar no final? Quem é que vai pegar aquilo que foi produzido, aquilo que foi trabalhado nos debates, nos discursos, e vai dar a canetada? O presidente, o governador, o prefeito. É esses caras que vão dar a canetada. Mas eles fazem isso de forma prepotente? Não pode na democracia. Eles vão fazer como? Eles vão para o debate público, o debate coletivo, a discussão, os confrontos de ideias, certo? E aí, quando se resolve esses confrontos, quando se vota as leis, né? Quando se vota as medidas e tal, nós vamos ter aí esse debate, depois vai para a deliberação. Depois vai o texto pronto para a pessoa assinar, enfim, e estabelecer como regra, certo? Então, até agora, é o item B. Vamos para o C. Interlocução entre os poderes governamentais, ou seja, a forma democrática de inclusão social é essa transição, esse caminhar, essa relação entre os três poderes, né? Entre o legislativo, executivo e judiciário. Mas não é só isso, já está muito claro no texto. Discurso e na deliberação se faz a democracia do Habermas, ok? Então, elimina a C. D. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. Gente, pelo amor de Deus, me diga uma coisa. Vocês viram alguma coisa disso, né, nesse fragmento, nesse texto aí apresentado aqui, ó, eleição de lideranças políticas? Não, tá falando do coletivo, meu amigo. Tá aqui, ó, bem que assim, ó, coletivo. Certo? Vou até botar uma seta aqui, ó. Coletivo, não tá falando só do indivíduo que vai estar lá deliberando as coisas, tá falando tanto desse indivíduo que delibera e tá falando do indivíduo do discurso, ou seja, dos debates. Mas está falando de eleição de lideranças, por isso não tem nada no texto falando de eleição de lideranças. Então, de cara, você elimina. Não tem nada a ver. Elimina. E aí vem para o item E. Temos aqui, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Novamente, gente, onde é que o Habermas faz menção, toca nessa ideia de cidadãos mais esclarecidos? Ele não está falando nada disso. Ele está falando de indivíduos no coletivo que não importa se é mais esclarecido ou não, mas no coletivo que vão estar lá debatendo, analisando, avaliando os discursos, as medidas, as propostas, certo? Então, elimina também aqui a E, ó. Fica, sabe o quê? Fica a B. Aqui, ó. Mais uma questão que a gente resolve como? A gente resolve simplesmente lendo. Lendo. Certo, gente? Então, as questões de ciências humanas, gente, é a leitura das questões. Como? Com calma. Como? Sem se afobar. Como? Nos apoiando ali no texto base,
né, na fonte e no comando da questão. Então vamos aqui, galera, ó, Enem 2017 de novo. Nós vamos ter aí, ó, a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países. Gente, volta aquilo que eu disse no início dessa aula. As questões de sociologia, elas tendem a falar sobre direitos, sobre cultura, sobre mundo do trabalho, sobre violência, sobre exploração, certo, gente? Então, assim, falou de questões de ciências humanas, questões de sociologia, nós vamos potencialmente estar falando de leis, direitos, deveres, certo? E aí, tocando aqui no assunto, ó, foi o que eu disse mais cedo, ó. Enem 2017, a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países. Primeira coisa, o que está sendo falado aqui? A participação, está falando aqui sobre a participação da mulher no processo de decisão política. Primeira informação. Ainda é extremamente limitada em todos os países. Olha uma coisa importante. Uma coisa importante que tende a confundir a cabeça da gente, tá? Quando você encontra essa palavra aqui, ó, todos, geral, sempre, absolutamente, aqui nos itens, provavelmente 99,999% o item está errado. Porque está generalizando. E os itens não generalizam nada, porque a gente trabalha com ciência, ok? Então a gente não vai generalizar nada, tá? E as questões não vão te trazer informações que são semelhantes ao senso comum, certo? Então o que acontece? Só que, olha só, no texto base tem, ó, praticamente todos os países. Então a gente tem que ficar ligado e esperto com esse todos. Antes temos aí, ó, praticamente, que já não dá um tom de generalização da coisa, tá bom? Então, beleza. Temos a primeira informação, que é sobre a participação da mulher no processo de decisão política. Tranquilo, vamos lá. Independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. Olha só, independente se é uma ditadura, independente se é uma democracia, independente se é uma república, se é uma monarquia, não interessa. O que interessa é que em diversos países a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitado? Ainda hoje, não importa o sistema, certo? Então vamos lá. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres são em geral subrepresentadas nos órgãos de poder. De novo, é fato público e notório, além de empiricamente comprovado, ou seja, o que quer dizer empiricamente? Cientificamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder. Outra informação, as mulheres estão subrepresentadas nos órgãos de poder, ou seja, nos órgãos que comandam, certo? Então, aqui está dizendo para nós que é fato público e notório e ainda empiricamente comprovado que a mulher não está sendo representada como deveria ser nos órgãos de poder. Pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Sim, porque as mulheres, elas são maioria, certo, gente? Então, nós temos uma quantidade, hoje eu já não lembro se é de 3 mulheres para um homem, né? Então, assim, tem um peso muito grande na sociedade. E quando a gente observa isso no mundo inteiro. Só que por questões patriarcais, por questões sociais, históricas, enfim, filosóficas, enfim, a mulher acaba sendo reduzida a uma coisa, um objeto, ou a um ser que, sim, pode trabalhar aqui, mas não sendo chefe, enfim, né? Então, nós vamos encontrar isso, certo? Eu vou só repetir o finalzinho. Pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Pois é, a proporção, a quantia mínima de mulheres que estão em cargos de força, de poder, em comparação à quantidade de mulheres que nós temos no Brasil e no mundo, é mínima. Pela quantidade de mulheres que existem aqui no Brasil e no mundo, elas deveriam estar em posições melhores do que os homens, por sinal, mas não estão. Então vamos aqui, gente, ó. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Vamos aí, gente. Item A. Peraí que faltou dizer uma coisa, gente. Aqui, ó. Mulheres públicas, participação, políticas e poder. Olha aqui, está se falando exclusivamente disso daqui, ó, a fonte, ó, a fonte. Mulheres públicas, participação, políticas e poder. Então vamos voltar aqui em comando. Ó. No âmbito do poder legislativo brasileiro,
A tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de item A, leis de combate à violência doméstica. E aí, tem sido implementado pelo Estado isso daí? Olha, vamos lá, deixa eu contar uma pequena historinha para vocês sobre a Lei Maria da Penha, certo? Que é a principal lei que nós temos aqui contra a violência doméstica, tá? O Brasil, ele não ia colocar a Lei Maria da Penha para funcionar, para ser exercida em sociedade, não ia. O Brasil só colocou porque na ONU, a Maria da Penha, junto com outros, com advogados, né, e com representantes civis, né, foram e rebaixaram a nota do Brasil em relação à violência doméstica, né, e o Brasil foi condenado, né, pelos abusos e absurdos acontecidos aí com as mulheres. E aí o Brasil pegou o projeto que é o projeto da Lei Maria da Penha, né, que já vinha sendo debatido há alguns anos, mas nada acontecia, pegou e implementou. Né? Então, assim, leis de combate à violência doméstica. Bem, foi meio que na força, né, que o Brasil implementou essas leis de violência doméstica. Mas a questão, que é o que eu quero que você entenda, Raíssa, o que você entenda, Micael, que é o seguinte, ó. Mas a questão, é que nem a tia Kícia diz, nós não podemos fugir do tema do texto, do objetivo do texto. E o que o texto está falando? Olha a informação 1 e 2, a primeira e a segunda. A participação da mulher no processo de decisão política. 2. Mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder. Vou botar aqui o 3, aqui, ó 3. A fonte, mulheres públicas, participação políticas e poder. Gente, não está falando de violência doméstica o texto. Se não está falando, então, corta. Elimina. Não está falando. Ele colocou aqui justamente leis de combate à violência para você que está muito nervoso, para você que está muito assim, eu quero responder, eu sei isso aqui, para você ir lá e marcar de sopetão, assim, vou marcar isso aqui. Certo? Aí você vai marcar que é. Tá? Então vamos aqui, gente, ó. B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Sim, nós temos cotas partidárias. Né? Nós temos cotas, desculpa, nós temos cotas para a entrada das mulheres, para poder equilibrar, porque senão, meu amigo, se não tivesse essas cotas, ia ter só homem, só macho lá, entendeu? Então, isso aqui está correto. E outra coisa, está falando aqui, cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Ou seja, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de política, nós estamos falando de mulheres na política. Então, ó, tem a ver, vamos para C. Programas de mobilização política nas escolas. Não está colocando nada disso aqui no texto. Não tem uma referência sobre educação, não tem uma referência sobre esses programas de mobilização política nas escolas. Não tem referência disso no texto, na informação aqui do texto base. Então, ó, se a gente ler aqui, você vai ver que não tem. Vamos ler aqui, ó. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Você ouviu alguma coisa em relação à educação? Em relação a ensino? Em relação a lecionar? Não, você não viu nada, não tem nada. E não tem nenhuma referência sobre programas. Aqui, ó, cotas, não tem cotas, professor, aqui. Mas tem o quê? Mulher. Tá falando aqui do gênero, aqui, ó. Tá falando mulher. Nas candidaturas partidárias, está falando aqui, ó, candidaturas partidárias, é o que? É política. Aqui, ó, mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder, nos órgãos políticos de poder. Então, a B está caminhando. A C não rola. D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. Gente, na boa, tem alguma coisa que faz referência a isso daqui, gente? Tem? Sim ou não? Tem ou não? Gente, não tem, certo? Então, ó, tá falando de quê de voto aqui, cara? Não tá falando. Não tá falando. Tá falando aqui, sabe de quê? De representatividade feminina, certo? Tá falando disso. Apoio financeiro às lideranças femininas. Gente, não. Aqui tá falando, sim, é de respeito a essas lideranças, às mulheres, a direitos. Então, por eliminação e por compreensão aqui, interpretação do texto, é o item B. Certo, gente? É o item B, tá bom? Alguma dúvida aí?